Nutricionista, você atende, vende protocolos ou trabalha com recorrência? Eu uso caixa da empresa, sem uma regra clara? Este vídeo pode mudar sua forma de enxergar o próprio negócio. Aqui eu explico o que é Prolabore, porque ele é obrigatório e como não deve ser confundido com distribuição de lucros. Entender isso é essencial para você crescer com organização e segurança. No momento do registro do seu CNPJ, nasce outra pessoa, a jurídica, e você, mesmo tendo seu CPF vinculado, é outra pessoa, a física, e você não tem nada a ver com as obrigações, prestações de contas e os riscos da empresa registrada. E todos trabalham para um retorno pessoal, profissional e, é claro, financeiro. E você não pode simplesmente retirar o dinheiro recebido pelo CNPJ e transferir para sua conta pessoal. Existe uma conformidade fiscal, regras para cumprir obrigações tributárias e legais. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e digitais. Te ajudo a pagar o menor imposto do seu segmento de forma legal. Este vídeo é para o empreendedor que já tem a sua empresa constituída. Caso você ainda esteja usando o seu CPF para atividades de negócio, temos vídeos neste canal explicando e mostrando quanto te custará permanecer assim. Então vamos lá, existem duas formas legais da empresa retribuir financeiramente seus sócios. Uma por seu trabalho dedicado na empresa, que é a retirada de Prolabore, e a outra pelo resultado do seu negócio, que após apurado distribui em forma de lucros, que até 2025 era totalmente isento, e a partir de 2026 paga-se imposto de 10% quando distribuídos acima de 50 mil no mês. Este conteúdo é um tema sensível, porque há sócio que faz as retiradas apenas em uma dessas nomenclaturas, a de lucros, entendendo não ser necessário o Prolabore. Mas existe um risco neste entendimento e é o porquê deste vídeo. Prolabore. Essa palavra vem do latim e o seu significado é pelo trabalho. É a remuneração do sócio ou seu administrador pelo trabalho desempenhado. É como se fosse o salário do dono. Só recebe Prolabore o sócio que efetivamente atua na gestão ou na operação da sua empresa. Aquele sócio puramente investidor ou cotista que está na empresa unicamente pelo resultado, receberá apenas por este resultado os lucros. Reforço: uma das condições do Prolabore é a pessoa do sócio exercer atividade e esta atividade ser remunerada pelo seu trabalho. Por isso exclui o sócio que não presta serviços à sociedade. A lei não estabelece períodos, mas é comum ser mensal para suprir os compromissos pessoais, a retirada de Prolabore e a previsão legal. A legislação previdenciária, na Lei 9.876, de novembro de 1999, a Lei do Custeio, no artigo 12, inciso 5, a linha F, identifica o titular da empresa e o sócio que recebem remuneração decorrente do seu trabalho como segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Já a Receita Federal, uma vez unificada com a Previdência Social, se manifestou através da solução de consulta COSIT 120. O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual, sendo obrigatória a discriminação desta, que é paga pelo trabalho, daquela, que é a distribuição de lucro. Pelo menos parte dos valores pagos ao sócio que presta serviços à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à incidência da contribuição previdenciária no percentual de 11%. A importância do Prolabore, que além da previsão em lei, é por ter a contribuição do INSS que garantirá a cobertura dos benefícios previdenciários, auxílios como acidente, doença, reclusão, aposentadorias, pensão por morte e salário maternidade da empresária. Então, a grande diferença do Prolabore são os impostos, e são eles: a contribuição ao INSS, que comentamos, alíquota 11% sobre o valor do Prolabore. Valor mínimo, o salário mínimo, hoje 1.621, valor máximo, o teto, hoje 8.475,55. Valor menor que o mínimo não é reconhecido para poder liberar os benefícios da Previdência.
e valor maior que o teto é pagar à toa, porque o INSS só te repassa até aquele valor. O Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, incide sobre o valor recebido pelo sócio, descontado antes o valor do imposto do INSS. A alíquota é progressiva, vai aumentando conforme o valor da sua retirada. Desde janeiro, é isento até 5.000 e acima deste valor pode chegar à alíquota máxima de 27,5%. Para as empresas não optantes do Simples Nacional, exceto para as enquadradas no anexo 4, acrescenta 20% de INSS patronal. O risco em não fazer a retirada de Prolabore são as possíveis autuações, que já está acontecendo, por haver a confusão com a transferência de distribuição de lucros. Inclusive, não pode distribuir lucros à empresa que tem impostos em atraso, passível de multa. Lei 11.051, de dezembro de 2004, artigo 17. E há quem defende não haver a obrigação de fazer o pagamento de Prolabore, mesmo previsto em lei. É perfeitamente adequado nas situações em que nenhum valor é repassado ao sócio, mas não é cabível quando, de fato, houve a retribuição pelo trabalho. Não há lei que limite quanto um sócio que presta serviços à sua empresa deve receber como Prolabore. Existe a prática de um salário mínimo, que é o valor que a legislação prevê para que haja a incidência da contribuição previdenciária. Atenção, receber apenas lucros distribuídos por ser rendimento isento, declarando que a atividade não é remunerada, mesmo estando ali trabalhando prestando seus serviços na empresa. A Receita Federal pode concluir que tudo que o sócio recebeu é Prolabore e cobrar a contribuição do INSS sobre o total retirado no mês. Agora vamos falar do fator R. Empresas enquadradas no regime do Simples Nacional podem estar entre 5 anexos, cada anexo com alíquotas específicas, e para saber em qual estar entre estes anexos é através do seu CNAE, que é o código que identifica a sua atividade econômica, que pode ser a principal ou secundária, e por força de lei, as atividades de profissão regulamentada, serviços que exigem alto grau de especialização, cunho intelectual ou científico se enquadram no anexo 5, que inicia com um percentual de 15,5%, o maior percentual dos anexos do Simples Nacional, mas a legislação permite que empresas tenham a possibilidade de alternar o anexo com imposto menor, o anexo 3, que neste o percentual é de 6%. Para que isso aconteça, deve levar em consideração quanto do seu faturamento são gastos com folha de pagamento, que inclui o Prolabore, não os lucros, o Prolabore. E para esta situação, deve ter um olhar atento, um planejamento fiscal para estar neste anexo mais vantajoso e garantir o menor imposto. E como conclusão, há momentos em que é plausível não ter o recebimento de Prolabore, no início das atividades, numa fase com dificuldade financeira, em que pausa ou diminui o valor da retirada para manter a cobertura da Previdência Social e a conformidade legal, e complementa via distribuição de lucros, se a empresa estiver regular com os impostos. Ambas as rendas são retribuições ao sócio, uma de natureza remuneratória pelo seu trabalho e a outra relacionada ao resultado da empresa. Esta diferenciação deve ficar muito clara. Olhe o risco, não entender isso, caso não conste discriminado na contabilidade o que é remuneração do trabalho e o resultado do negócio, os lucros apurados, a contribuição previdenciária pode incidir sobre o total retirado no mês, como já comentamos. Caso queira mais informações, deixe um comentário ou entre em contato, será um prazer ajudar você. E nos apoie. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Sempre tem alguém fazendo errado ou com dúvidas sobre este assunto. Um grande abraço, sucesso para os seus negócios e até o nosso próximo encontro.